Eu estava lendo uma reportagem aqui que a queda do dólar está afetando as contas externas do Brasil também. A única coisa boa que havia era uma espécie de equilíbrio nas contas externas. Na verdade, o país deve muito mais do que tem, mas as reservas são grandes e estão dando para segurar os gastos, mesmo porque a dívida não é para ser paga de uma vez. Então, toda a reserva que o país tem em dólares, em moeda forte, está dando e vai dar por algum tempo. Porém, já começa a ser carcomida e a única coisa boa que ainda tinha esse Brasil em termos de economia está também já correndo risco. Por outro lado, a agricultura, que era a única área boa da economia do país aqui dentro, também está sofrendo. Mesmo o agronegócio já está caindo, o pessimismo vai tomando conta também do agronegócio e aquela produção muito grande de grãos, principalmente soja, milho e essas coisas que o país exporta, café, tudo isso de certa forma também está sendo um pouco contaminado com a situação política, essa crise moral, crise social já que se abate sobre o país. E eu tenho orado a Deus, eu tenho orado e eu quero compartilhar com você o que eu tenho orado. Eu orei por algum tempo, para dizer a verdade, um bom tempo, alguns anos, pedindo a Deus que a verdade aparecesse com relação a esse cidadão chamado Lula. E agora eu creio que as coisas estão bem aparentes, só não vê quem não quer ver. O grande esquema de corrupção que foi montado oficialmente no governo do país. Isso já está mais do que escancarado. Na verdade, já era sabido na época do mensalão, mas parece que houve uma cortina de acomodação que foi colocada e não se falou mais naquilo, mas continuou o esquema de corrupção. Agora ele explodiu com essa chamada Operação Lava Jato e eu acho que não parou e precisa continuar. Para bem dizer a verdade, a Lava Jato só pegou as propinas pequenas, as pequenas, de milhares de reais e poucos milhões. Ficou por aqui. Ainda nem de longe chegou a arranhar as grandes propinas de bilhões de dólares, porque o prejuízo da Petrobras está na faixa de 400 a 500 bilhões de reais. É muito dinheiro. E o que foi apanhado até agora é nem 2% do total desse prejuízo. De forma que ainda falta muita coisa para ser descoberta nesse esquema de corrupção só da Petrobras. Nem de longe ainda se chegou a arranhar o esquema de corrupção do BNDES, que pode ser maior ainda do que o da Petrobras. Eu espero que com a mudança de governo eles venham a investigar esses rombos colossais que arrasaram o país. Para onde foi esse dinheiro todo desviado aí dos cofres públicos, dinheiro que vai fazer estragar o futuro do país? Para onde foi o novo governo? Mas acontece que, tradicionalmente, no Brasil, nós estamos acostumados a ver tudo dar em pizza. Ou seja, a política nova abafa os erros da política antiga porque ela quer praticar as mesmas coisas. Eu vou citar um exemplo. Quando o PT entrou no governo, praticamente escondeu a corrupção do PSDB, que houve e foi muita. Por exemplo, as privatizações. Foi muita corrupção havida nas
privatizações. Mas a coisa continua no governo do PT. Vou citar um exemplo. Gaspetro. Tudo o que a Petrobras investiu em gás, em produção, distribuição de gás no Brasil, que é colossal, porque atinge praticamente o território todo do Brasil, isso foi jogado numa empresa chamada Gaspetro, subsidiária da Petrobras. A Gaspetro iria cuidar de tudo o que é relativo a gás, produção e distribuição de gás no Brasil. Essa empresa, segundo certas estimativas, valia muito mais de 10 bilhões de reais, mas por desespero, o governo vendeu por 1,9 bilhão, sendo que a Mitsui, uma empresa japonesa, hoje quem distribui gás no Brasil é uma empresa japonesa. Quem cuida de todo o gás do Brasil é uma empresa japonesa. Essa empresa, a Mitsui, comprou por 1,9 bilhão de dólares, e isso provavelmente a prestação, sendo que só no ano passado, no primeiro ano, já teve de lucro muito mais da metade disto. Ou seja, uma privatização igual a do PSDB. Uma privatização que trouxe prejuízo para o Brasil. Uma empresa de 10 bilhões venderam por 1,9 bilhão de reais. E agora todo o gás do Brasil não é mais de brasileiros, é de uma empresa japonesa. Isto é uma privatização fraudulenta agora, na época do PT. Mas isso já houve na época do PSDB anteriormente, só que o PT escondeu. Por que razão o PT escondeu toda essa fraude? Porque eles tinham a intenção de fazer a mesma coisa, que é o que provavelmente já fizeram em aeroportos e rodovias, tudo isso que foi privatizado no governo do PT atualmente. Então, eu estou citando esta questão que é tradicional. Os novos governos escondem os erros dos governos anteriores para que eles façam a mesma coisa também depois. E, infelizmente, essa história se sucede no Brasil. Governos vão, governos vêm e continuam a mesma coisa, a mesma corrupção que é inerente ao coração do brasileiro, a esse sistema democrático, a esse sistema de governo. A corrupção está intrinsecamente entranhada, ligada em todo o sistema de governo do Brasil. Bom, mas está acontecendo uma coisa interessante. Como Deus levantou no passado o Jeú para desarraigar a dinastia de Acabe, ele desenvolveu um certo ódio que foi além do que Deus mandou. Agora, eu creio que Michel Temer não vai continuar o mandato, mas ele vai assumir. Ele não tem estrutura, embora esteja pensando bem agora no momento, ele não vai continuar. Mas eu não tenho dúvidas de que Michel Temer foi levantado por Deus para desarraigar este PT. E agora o que está acontecendo é uma coisa interessante. O PT, esperneando, está declarando ódio ao PMDB e principalmente ao vice-presidente Michel Temer. E é claro que isto acirra os ânimos. Um exemplo é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O PT é fraco, muito fraco no Rio de Janeiro. Iria apoiar o PMDB, mas em troca do PMDB apoiar o processo contra o impeachment da Dilma. Mas isso não aconteceu. O resultado é que o PT desembarcou do apoio ao PMDB no Rio de Janeiro. O PMDB, em retaliação, está sofrendo
O estado do Rio está uma calamidade em termos de economia, não tem dinheiro para pagar o salário dos seus funcionários e muito menos dos aposentados. É horrível essa situação, mas por quê? O governo federal, em retaliação, não libera dinheiro que tinha prometido ao estado do Rio. O estado do Rio, por conta, gastou o que não tinha condições de gastar, e essa situação irresponsável dos governantes do PMDB do Rio de Janeiro é um caos para o estado. Mas os ódios estão sendo acirrados. Em certo sentido, isso é bom. Eu quero que isso aconteça para que um novo governo de Michel Temer investigue erros de corrupção do governo passado. Há uma tendência no novo governo de Michel Temer, porque muitos deles têm culpa no cartório também, de esconder esses erros e de abafar a Lava Jato. Mas a ira e o ódio provocados nessa situação tendem a fazer acusações mútuas. Para nós é interessante. A pior coisa para nós é um partido se aliar com outro para esconderem seus erros e corrupções. Para nós, há interesse em que a verdade apareça. A verdade apareça. Eu orei muito para que a verdade aparecesse com relação a esse cidadão chamado Lula. Ela só começou a aparecer, mas eu creio que vai continuar. O acirramento dos ódios vai fazer com que essa verdade continue a aparecer. Por enquanto, só a pontinha do iceberg está sendo vista, mas tem muita coisa escondida por trás que precisa aparecer e que não apareceria em condições normais do Brasil, mas numa exceção por acirramento de ódios no Brasil, essa situação escondida pode aparecer. Você está entendendo? O que o evangelho tem a ver com essa situação? Tem muito a ver. Mas eu tenho orado agora para que a verdade apareça a respeito de um outro cidadão que praticamente não está incriminado ainda. Ele se chama Gabriele, foi o presidente da Petrobras, mas o nome dele não está envolvido ainda. Então eu peço a Deus que essa verdade sobre ele apareça. Gabriele, quando você ouvir esse nome, você vai saber, abaixo do Lula, esse homem que é um adorador de orixás na Bahia, este homem foi o responsável, ele era o presidente da Petrobras por muitos anos. Abaixo do Lula, ele foi o responsável por toda essa corrupção havida na Petrobras. Por isso eu tenho pedido a Deus que a verdade apareça com relação a este cidadão chamado Gabriele. Bom, por que nós temos interesse em que a verdade apareça? Deus é o Deus da verdade, da justiça, não que eu espere justiça na terra. Eu não tenho esse sonho. Eu não espero que a justiça do Brasil faça justiça verdadeira. Eu não tenho esse sonho, não acredito nisto. Mas que a verdade apareça, isto eu espero, porque Deus pode fazer. Aliás, foi o próprio Jesus que prometeu: tudo que vocês disserem ali, a portas fechadas, vai ser revelado. Por exemplo, o que aconteceu com o senador Delcídio do Amaral. Ele falou um monte de coisas escondido e tomando todos os cuidados de esconder os aparelhos celulares, mas aquilo tudo veio à tona e ele está em situação difícil. Mas por quê? O que ele falou escondido veio à tona. Jesus disse: não há nada escondido, não há nenhuma conversa entre Lula e Dilma escondida que não venha à tona. Deus vai fazer tudo isso aparecer. Eu creio, por isso eu estou pedindo: Senhor, faça aparecer a verdade a respeito desse homem que foi presidente da Petrobras, o Gabriele, que a verdade apareça para que se saiba, e depois as pessoas na justiça vão tomar a decisão que eles acharem por bem de tomar. A justiça verdadeira só no juízo final vai ser feita, mas aqui na terra, pelo menos que a verdade apareça e nós que somos luz
temos que ter esse interesse em que a luz apareça. Luz é a verdade, revelando tudo o que há escondido.